Oi pessoal, estamos de volta então para mais uma aula agora, né? Nós vamos modelar então essa relação elasticidade, preço da demanda, tá certo? Então a gente começa pensando na questão da variação, né, da demanda, na variação percentual da demanda. E a gente sabe que a variação de qualquer coisa, ela pode ser dada, né, pela relação entre a variação na quantidade entre o valor inicial e o valor final, ou o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, tá certo? Então, por exemplo, o salário mínimo, né? Quando a gente quer saber qual é a variação percentual de aumento ou diminuição no salário mínimo, né? Então, por exemplo, do ano passado para esse ano, a gente quer saber a variação percentual, quantos por cento aumentou, né, no salário mínimo. O que a gente faz? A gente pega o salário desse ano, que é o salário final, menos o salário do ano passado, que era o salário inicial. Tá certo? A gente faz então essa variação e divide pelo salário do ano inicial, no caso do ano passado. Tá? E multiplica esse resultado por 100. Tá? A gente vai pensar isso também aqui para a demanda. Tá bom? Então a gente tem a variação na quantidade dividido pela quantidade anterior. Tá certo? Então, essa variação, toda vez que tiver essa palavrinha variação, nós estamos pensando, então, em delta, tá? Então, a variação na quantidade dividido pela quantidade pelo ano anterior, tá certo? Então, veja bem, o que é essa variação, né? A gente sabe que a derivada, né, pode ser expressa também como uma variação. Então eu estou pensando em termos de a derivada da quantidade em relação ao preço como uma variação da quantidade, né, em função ou uma variação do preço. Tá certo? Ou seja, eu posso aqui embaixo, como tem o número 1, multiplicar isso aqui e eu tenho a variação na quantidade é igual a derivada da quantidade em relação ao preço vezes a variação do preço. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar essa quantidade aqui e vou substituir aqui, olha. Tá? Então eu tenho 100 vezes a variação na quantidade, então é a derivada da quantidade em função do preço, vezes a variação no preço, dividido pelo que é a própria quantidade. Tudo bem? Só que veja bem, lembra da aula anterior que a gente estava vendo sobre a notação de Leibniz? Quando eu escrevia essa derivada aqui, né? Então eu estou pensando nessa derivada como d de Q, d de P, tá certo? Derivada de Q em função de P. Então eu vou substituir agora essa notação do Leibniz, tá? Eu vou substituir aqui. Então eu tenho 100 vezes a variação de Q em função de P, tá certo? E aí eu vou saber uma outra coisa que os economistas, vamos usar uma outra informação que os economistas utilizam muito, tá certo? O que é isso? Que é quando a gente estava falando sobre o aumento, né, de preço. Quando é que o preço aumenta, como é que isso vai impactar na demanda, tá certo? Então eles consideram isso 1% do preço, tá certo? Qual é a variação então do preço? Variação de 1%. Quando o preço aumenta, por exemplo, 1%, ou quando diminui 1%, qual é o impacto na variação da demanda, tá bom? Então 1% na variação do preço, a gente pode escrever isso como sendo, desculpa aqui, 1% vezes a variação do preço, ou a variação do preço, ser 1%. Tá bom? Mas, como a variação do preço é 1%, 1% é 1 dividido por 100, que é 0,01 vezes P, tá certo?
eu vou pegar isso aqui e vou substituir ali também, ó. E eu vou ter 0,01 P dividido tudo isso aqui, por quê? Tá? Então eu já tenho isso, tá? 100 vezes 0,01 aqui vai dar 1, tá? Então, essa variação no percentual, né, vai ser igual a d de Q dividido por d de P vezes P sobre Q, tá? O P permanece aqui, que é o preço, esse preço daqui, dividido pelo Q, tá? Então 100 vezes 0,01 dá 1, tá? D de Q, D de P. Essa relação aqui nós chamamos, ou os economistas chamam de elasticidade, tá certo? Que é D de Q dividido por D de P vezes P sobre Q, tá? O que nós fizemos aqui? Nós demonstramos, né, nós modelamos essa relação da elasticidade, tá certo? Que essa relação do preço é a variação percentual da demanda, tá bom? No próximo vídeo nós vamos ver um exemplo de aplicação, tá certo? Obrigado!